Corte o tédio com mais conhecimento. Curta, se inscreva e compartilhe para mais informações sobre o mundo da ciência e tecnologia. Mas a gente também tem muito esse paradigma do que é a vida em relação com o paradigma terrestre, né? Eu não sou astrobióloga, eu trabalho no laboratório de astrobiologia, mas conversando muito com o Douglas Galante, com o professor Fábio, a gente conversa muito sobre isso, mas o que seria a vida, né? A gente tem esse paradigma de vida terrestre, tudo baseado no carbono, mas e se as coisas forem... Era um pensamento que eu tinha quando eu era muito criança também, que eu ficava pensando, cara, e se essa coisa extraterrestre for algo totalmente diferente da matéria que a gente tem aqui, né? E esse é um dos preceitos também da astrobiologia, é tentar entender que em outros planetas e outras galáxias as coisas possam ser diferentes, né? Então, o que é a vida? Para começar, será que existe vida? Tá, mas será que existe vida e o que é a vida? Mas tudo é baseado no que a gente conhece. Né? Como um paradigma terráqueo, que não é errado falar terráqueo, a gente, inclusive em artigo, a gente precisa escrever terráqueo. Sim, né? eu sei que é o certo. Terráqueo é o certo. Então, só que a gente fala, as pessoas acham meio, levam muito pro lado dos Jetsons, né? Tá brincando, mas não. Nosso paradigma aqui terreno com questões ligadas ao carbono, o que a gente tem aqui como a gente imagina que a vida surgiu também, né? Com nitrogênio, essas coisas todas. Para mim, a vida ainda tem esse lado de paradigma terreno, tá? Eu não consigo imaginar algo diferente disso. Então, para mim, é isso. É algo que tem uma estrutura baseada no carbono e disso se desenvolveu. Para mim, a vida é isso. Completamente perpendicular a isso. Para mim, quando eu olho para a natureza, a física, ela tem uma coisa que é incrível, que é a segunda lei da termodinâmica. Tá? Ou seja, nós estamos aqui e nós estamos consumindo energia, emitindo calor infravermelho, nós estamos aumentando a entropia. Tá? Entropia é informação, tá? Para quem fala que entropia é desordem, isso é bobeira. Toda vez que falam que entropia é desordem, você cai em vários paradigmas. Entropia é informação ou número de graus de liberdade que você consegue guardar a energia, ou também aquilo que eu falei no começo do podcast aqui, né? A energia te diz aonde você pode ir, a entropia calcula a probabilidade de você ir para um desses caminhos. Na natureza, o que a gente observa é o seguinte: os sistemas físicos, eles sempre estão evoluindo para buscar alguma configuração que aumente a entropia. Quando você olha para os seres vivos, eles são as máquinas que têm a maior capacidade de transformar a energia. Tá? Olha, eu vim pra cá, eu vim do interior, eu vim queimando combustível 200 quilômetros. Cara, minha filha, minha esposa, lá, o som alto, um monte de gente. Cara, a gente queima o meio, a gente dispersa energia, nós estamos aumentando a entropia. E quando você olha pra natureza, por exemplo, o mar, assim, você pega um mar sem cianobactérias, ele tem lá uma velocidade, uma taxa de degradação de energia, né? Quando você põe bactérias ali, os cianobactérias, essa taxa aumenta 7 vezes, porque tem vida, tá? Então a vida, na minha opinião, passa a ser um processo colateral do universo. Vai sempre acontecer por conta do universo sempre buscar essa forma de aumentar a entropia. Nós aumentamos a entropia o tempo todo, nós estamos fazendo isso aqui. A luz está refletindo no seu óculos, Roberta, é fóton que está dispersando aí em outra... Cara, é entropia. Aliás, nós só estamos vivos por causa da entropia. Tá? Quando um fóton sai do Sol, ele chega aqui no planeta Terra e, em média, a energia que ele trouxe do Sol, ele leva embora. O fóton reflete para o Sol, reflete para o espaço. A energia vai embora. O que fica é a entropia baixa dele. E essa entropia baixa a gente faz casa, automóvel, filho, reuniões, podcasts. Então, na minha opinião, a vida é um efeito colateral do universo. E você, Roberto? Já pensou nisso? Com certeza, hein? Já. Mas não tão profundo assim, é uma coisa bem mais superficial, né? Eu acho que eu tendo a ficar no meio termo, assim, dos dois, né? Porque eu tenho uma amiga que trabalha com astrobiologia e aí a gente pensa mais do lado dela. Então, mas realmente faz sentido. Eu já pensei nesse lado. Inclusive, tem um livro que muita gente critica o autor. E, assim, eu entendo a crítica, principalmente dos historiadores, que é o Dan Brown. Eu entendo a crítica total. Mas tem um livro, A Origem, que é um dos últimos dele, né? Que é justamente isso, assim, qual é o objetivo da vida? E entra justamente nesse assunto. Da termodinâmica. Então, assim, a vida veio e vai acontecer sempre por causa disso, da entropia.
Então é uma coisa que me fez parar e pensar. E também é uma resposta fácil, né? Mas esse lixo metabólico que a gente produz também é responsável pela entropia e por toda essa cadeia de reações que vão acontecendo e tudo vai se formando. Porque a gente... Tudo que existe até hoje aqui, a gente sabe que veio de alguma coisa, que não, se não for o Big Bang, for qualquer outra coisa. Então tudo teve um início. Tem gente que põe Deus na equação, que não é problema nenhum. Não, mas você só está personificando uma energia, né? Mas tem uma coisa que é poética e até cria as pazes, tá? Porque, para alguns cientistas, se você iluminar por muito tempo, colocar energia no mineral, tá? Uma planta pode surgir dali. Tá? Por quê? Porque tá acontecendo reações ali dentro, tá? Então, assim, faça-se a luz e tem a vida, essas conexões. Mas a amônia é um próprio exemplo disso. Sim, perfeito. Você achava que a amônia, que só compostos orgânicos geravam compostos orgânicos. Só que quando um cientista simplesmente fez a amônia de um composto inorgânico, aí, opa! Então, exatamente. O inorgânico também consegue criar o orgânico. Faça-se a luz coisas... que a vida... Inclusive, entrando nisso de Faça-se a Luz, eu recomendo um conto do Asimov, que é A Última Pergunta. É um conto curtinho, tem 14 páginas só, bem curtinho, assim, dá pra ler em 15 minutos, basicamente. Como é que é o nome? A Última Pergunta. Já vou ler agora na saída. É bem curtinho, e assim, é uma coisa que você... e entra justamente nesse assunto. E aí no final você, tipo, é poético, entra numa coisa poética. Eu recomendo muito ler, assim. E é muito rapidinho mesmo. Mas é gostoso esse tipo de conversa, né? Mas eu vejo que tem pessoas que ficam nervosas, né? Quando alguém dá uma opinião diferente, alguém abre a opinião. Pô, não precisa ter só uma hipótese. Tem a hipótese de Deus, é maravilhosa, mas não precisa ter só ela. Pode ser que isso aconteça de maneira espontânea, tá? É que o nosso contato com o universo é tão pequeno, Vilela. A gente tem um contato tão curto no tempo. Nós vivemos aqui por 80 anos, tá? A gente tem sensações que são sensibilidades do universo. A gente não consegue fazer um experimento completo, é tudo sensibilidade. Tudo que a gente faz aqui tá preso no planeta Terra, que é nada na comparação do universo. Então, os nossos sentimentos, o nosso cérebro, ele foi formatado de maneira muito local. Tanto que na física, tudo que a gente faz é analisar a sensibilidade. A derivada. Chama derivada isso na física. Então, um físico ele é especialista em analisar a sensibilidade. Por quê? Porque a visão do completo é quase impossível de fazer. Então, você faz a derivada no experimento e aí você, por um processo matemático, chega ao resultado completo. Então, assim, a gente tem uma visão tão local do universo. Por que não abrir para outras possibilidades, né? Pode ser que tenha. Local e tridimensional. E tridimensional. Perfeito. Por que não se abrir para outras oportunidades?